Esta é a Casa Desarrumada, o podcast do Núcleo Casa. Pelo sonho é que vamos. Comovidos e mudos, chegamos, não chegamos, haja ou não haja frutos. Pelo sonho é que vamos. Basta a fé no que temos, basta a esperança naquilo que talvez não teremos. Basta que a alma demos com a mesma alegria ao que desconhecemos e ao que no dia a dia chegamos, não chegamos, partimos, vamos, somos. Esta é a Casa Desarrumada, o podcast do Núcleo Casa. Eu sou Francisca Silva Ferreira, psicóloga, mãe e amante da vida. Este é o episódio número 2, dedicado à construção desta casa e à fundação de uma equipa pioneira no modelo transdisciplinar. Hoje, para arrumar a casa, tenho comigo duas pessoas muito especiais. Filipa Sá Carneiro, um pilar desta casa, pedopsiquiatra, doutoranda em Neurociências Clínicas, Neuropsiquiatria e Saúde Mental pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, mestre em Medicina pela Faculdade de Medicina também na mesma universidade, especializada em Psiquiatria da Infância e da Adolescência no Departamento de Pedopsiquiatria e Saúde Mental da Infância e Adolescência do Centro Hospitalar do Porto, terapeuta familiar e de intervenção sistémica pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. Gosta de dormir bem e nós também gostamos que ela durma. E uma curiosidade sobre ela é que foi professora de balé até aos 23 anos. Diz muito também sobre ela, podemos falar sobre isso noutro momento. É pragmática e assertiva, mãe de 3 em casa, ensinou-nos que este é o único lugar onde não podemos ser efetivamente substituídas. Bem-vinda, Filipa, e obrigada por teres impulsionado este projeto, esta casa. Obrigada por me continuares a permitir dançar na vida. Catarina Sousa Soares, arquiteta desta casa, escolheu-a apaixonadamente para morar. Não desiste todos os dias de a remodelar, de a cuidar e de arrumar tudo que é verdadeiramente nosso. É psicóloga clínica, mestre pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, é coordenadora do nosso quarto gigante já do neurodesenvolvimento e muito recentemente sobe um degrau na profissão, entrando na formação especializada em terapia cognitiva comportamental pela Associação Portuguesa de Terapia do Comportamento. Gosta de mergulhar em histórias, gosta muito de conhecer e abraçar as histórias das vidas reais, conversando olhos nos olhos, recorrendo à escuta ativa e à atenção plena. Além disso, gosta muito de viajar pelas histórias ficcionais e na licença de maternidade do terceiro filho leu ineditamente 14 livros. É uma mulher de fé, atenta e disponível ao outro, gosta muito de trabalhar, mas o seu lugar preferido é a família que construiu. E porque as memórias são a moeda do futuro, bem-vinda e obrigada, Catarina. Obrigada, Francisca. Bom, agora que já não tenho que dizer estas apresentações todas, é um privilégio, depois, acho que vou chamar ao primeiro episódio quase uma antestreia, porque esta é a essência desta casa. Nós comecemos de uma forma muito, muito informal, mas com alguma formalidade, não é? Para darmos aqui estrutura a isto tudo também. E eu acho que se calhar é giro contarmos às pessoas lá em casa como é que esta casa começou. Estava-me a lembrar, ao planear o episódio, antes de falarmos um bocadinho também dos fundamentos e da parte teórica daquilo que nos move enquanto equipa transdisciplinar. Catarina, daquela vez em que ainda trabalhávamos as duas da rabanada numa escola, exatamente, e fomos um dia ao fumar numa altura de Natal comer uma rabanada. Nasceu o sonho, pelo sonho é que vamos. Pelo sonho é que vamos, e o nosso sonho cheira um bocadinho a canela. Sim, pelo sonho é que vamos, e acho que continuamos a seguir por ele, não é? De facto, naquele dia não sonhámos ter uma clínica, acho que nunca sonhámos isso, acho que sonhámos ter uma casa. Exatamente isso. Acho que sonhámos sempre ter uma casa, e por isso, quando andamos à volta do nome, foi sempre com nunca casa. Nunca conseguimos dizer o nome clínica, é muito engraçado isso, temos dificuldade. Sonhámos sempre ser um espaço onde pudéssemos receber as famílias e onde nos pudéssemos tornar parte dessas famílias. Acho que sonhámos sempre estar horizontalmente com as famílias que recebíamos, e ajudá-las no seu percurso de se reorganizarem, não é? Que todos estamos sempre a arrumar e desarrumar, não é? Uma casa é isso mesmo, e acho que nós quisemos fazer parte desse processo. Acho que esse sonho foi muito isso.
Como estávamos um bocadinho sozinhas neste sonho, convidamos a juntar-se a este trio a Filipa, e num dia em que ela chega também ainda ao nosso antigo consultório no Avis, no fim de uma licença também de maternidade, uma coisa muito gira e muito comum entre nós, temos as três filhos, portanto há nove filhos nestas casas desarrumadas. Muito desarrumadas, inevitavelmente. E estavas na altura na licença de maternidade a tua última filha, e sentias na altura talvez alguma revolução interior. Chegamos, não chegamos, o que é que um médico precisa para ter a loucura de se juntar a um modelo que depois se quer transdisciplinar, e mais à frente já vamos explicar um bocadinho o que é isto. Se calhar estar numa altura de revolução interior, eu acho que a revolução sempre lá esteve. Eu tive a sorte de encontrar pessoas como vocês que acolheram também as minhas expectativas, os meus sonhos, e portanto também foi um bocadinho um amor à primeira vista, um amor muito improvável à primeira vista. E depois, isso que já estava comigo complementou aquilo que fui encontrar na equipa. Por isso, para te responder àquilo que perguntas, o que é que precisa um médico para trabalhar desta forma, precisa de uma equipa. Precisa de uma equipa com a mesma visão, com os mesmos valores, depois precisa muito de empatia, precisa muito do conhecimento a nível da estrutura social, da estrutura cultural, do enquadramento sistémico, do enquadramento das famílias. Filipa, tu dizes uma coisa muito curiosa, não é? A propósito de precisar ou não precisar de uma equipa, mas é também invulgar, normalmente nós encontrarmos um médico nestas equipas, não quero dizer clínicas, mas nas equipas terapêuticas, não é? Ou nas equipas de desenvolvimento ao longo da infância e da adolescência. É muito mais comum conseguir ir-se ao médico fora, não é? E ver o médico isoladamente. Gostava que também pudéssemos refletir juntas sobre isto, não é? A evolução do modelo médico para um modelo um bocadinho biopsicossocial. Claro que do ponto de vista científico sabemos que este modelo também evoluiu muito ao longo do tempo, mas sabemos que nem sempre é fácil para os clínicos evoluírem com aquilo que a evidência científica marca. Claro que o teu rasgo pessoal também te permitiu isso, que acho que não é só sorte, também é mérito, sobretudo teu, mas era muito importante pensarmos, não é? Também nos desafios que isso implica, porque isso não é a vida de um médico clássico. A entrada numa faculdade de medicina e a vivência e o estudo numa faculdade de medicina prepara-nos essencialmente para um modelo médico e de base científica, mas também nos prepara para percebemos que temos que agir de acordo com aquilo que é o estado da arte, e nós sabemos que o estado da arte nesta área vai de encontro àquilo que nós estamos a fazer e estamos a tentar fazer, e vamos evoluindo constantemente. Portanto, se nós queremos enverdar por uma área em que sabemos que o trabalho com a criança, com o doente, com a família é fundamental, trabalho direto, então temos também que fazer essa evolução. Senão, se calhar podemos ser radiologistas e ver imagens. Esta coisa de ver a criança, não é? Sozinha ou isolada, e de repente já vermos a criança, ou estava aqui a pensar, não é? Que numa primeira consulta nós chamamos sempre primeiro os pais, até antes de conhecer a criança. Às vezes isto pode causar até alguma estranheza, mas vem primeiro, porque é que vem primeiro os pais sozinhos antes de vir a criança? Não é? Eles existiam antes da criança, não é? Sim, e de facto a criança nasceu também desse sonho, não é? Desse projeto que os pais sonharam. Mas pegando um bocadinho nesta ideia da radiografia, estava agora a ouvir-te e veio-me esta imagem. De facto, se nós virmos a criança só como aquilo que ela é no contexto da consulta, nós estamos a ver uma fotografia, estamos a ver uma radiografia, se calhar.
E, portanto, nós precisamos do biopsicossocial, não é? Precisamos do contexto, precisamos do sistema, precisamos do professor, precisamos dos pais, para conhecer, de facto, a criança além daquilo que é a fotografia ou a radiografia, não é? Nós podemos observar aquele comportamento, mas aquele comportamento nós estamos a observar de uma forma isolada, não é? A consulta é uma exceção na vida da criança, não é? E por isso precisamos do contexto, precisamos deste modelo. O que nós observamos aquilo que nós fazemos de diferente é não dar tanto ênfase àquele corte transversal do momento, mas sim à importância daquilo que é o contexto, daquilo que é o conteúdo, daquilo que é a história, daquilo que é o enquadramento social e cultural daquela criança que nos é trazida à consulta e daquela família que nos traz aquela criança. E mesmo os problemas, os sintomas que nos trazem, nós sabemos que muitas vezes, dependendo da família em que a criança está inserida, um mesmo sintoma, um mesmo comportamento tem uma relevância diferente para a família e para o contexto. Se ele é mais ou menos contentor, se ele é mais ou menos capaz, se ele tem mais ou menos capacidade logística, e portanto não faz sentido, não conseguimos ser úteis à criança se a virmos nesse corte transversal. Estava aqui a pensar em voz alta também, que não é? Neste primeiro acolhimento, vou-lhe chamar quase primeiro acolhimento, para nós anamnese clínica, este primeiro contacto em que ouvimos os pais, ou conhecemos as crianças aos olhos dos pais, este deve ser feito com muito rigor, com muita atenção. Porque é que isto é tão importante também neste modelo, nesta evolução do modelo médico para o modelo biopsicossocial? Em que é que sentes que isto é fundamental e porque é que esta escuta é... Nós estamos numa área, e falando um bocadinho da parte médica, das perturbações psiquiátricas e psicológicas que nós vamos diagnosticando, observando e intervindo. Nós estamos numa área em que não temos suporte laboratorial nem imagiológico para fazer diagnóstico. Portanto, temos uma maior obrigação ainda de recolher tudo o que forem os dados importantes da anamnese para nos validar aquilo que pode ser a nossa suspeita clínica. E nesse sentido é mesmo fundamental nós, ao acolhermos a família, mostrarmos, por um lado, que trabalhamos efetivamente de uma forma muito colaborativa e muito estreita em equipa, que vamos buscar os elementos necessários do contexto da criança e que os trazemos para a equipa também, e que a família faz parte dessa equipa, e que só assim, só todos em conjunto é que vamos conseguir ser o mais úteis e eficazes possíveis para ajudar naquele contexto. A família passa efetivamente a ser um elemento da nossa equipa, e muitas vezes, ajudei-me depois também a pensar sobre isto, mas muitas vezes daquele primeiro momento de contacto, de relação terapêutica é um dos próximos tópicos que vamos também falar aqui nos nossos FAs, é de facto o momento em que nós quase que destinamos ali um bocadinho o caminho em conjunto, não é? E dali pode sair uma avaliação formal do neurodesenvolvimento, pode sair uma avaliação autêntica, também um dos temas que vamos ter cá, da observação em contexto escolar, e há de facto, há bocado e é também privilegiar isto, não é? O facto de muitas vezes termos um médico que vai à escola, um psicólogo que vai à escola, um terapeuta ocupacional que vai à escola e que faz este trabalho de observação e de intervenção direita, ou muitas vezes vamos construindo de forma humilde e de forma honesta o caminho junto dos pais, não é? Este modelo vem inserido naquilo que nós chamamos de uma equipa transdisciplinar. A transdisciplinar quase que acena na evidência científica uma mudança, não é? Ela tenta suprimir alguma anomalia do sistema anterior, não destrói provavelmente aquele que é o antigo, apenas fica mais aberta e mais ampla. Estava aqui a pensar, não é? Para nós que vimos há mais de uma década a trabalhar, e que já fomos trabalhando em diferentes equipas, tanto nas escolas como noutras equipas clínicas, como é que tu vives e como é que sentes essa transdisciplinaridade, Catarina? Olha, pronto, a transdisciplinaridade é muito querida por muitas razões, e sem dúvida profissionais. De facto, eu sou psicóloga escolar, trabalho há mais de 10 anos como psicóloga escolar, e portanto
a valorização do contexto natural de vida da criança e das diferentes disciplinas que nele convivem é a única forma que existe de trabalhar na infância, mas também me é muito querido, até pela minha própria experiência pessoal. Portanto, eu tenho um filho com doença cardiovascular, que já necessitou de cirurgias, e em determinada altura da vida dele, ele era seguido em 14 disciplinas diferentes, médicas. E, portanto, para nós, pais, era muito exigente o sentido e o sentimento de responsabilidade de ter que integrar toda esta informação, de ter que tomar decisões e até priorizar, não é? Porque, naturalmente, cada disciplina vê a sua peça do puzzle e, portanto, vê aquilo que é preciso para arranjar a sua peça do puzzle, não é? Mas só os pais é que conseguem ver o puzzle completo e conseguem integrar tudo isto. E naturalmente que não é possível atuar em todas as peças ao mesmo tempo. E portanto este sentimento de o que é que eu vou priorizar, onde é que eu vou atuar, é um sentimento difícil para os pais e que eu pude viver também como mãe. E que portanto quando tenho os pais em consulta tenho também isto inevitavelmente presente. E o que me parece é que o modelo transdisciplinar permite isto que é um privilégio e que me parece que até é um luxo, que é sentar à mesa todas as disciplinas, sentar à mesa também os pais, naturalmente os pais sempre como atores principais deste processo de decisão, mas podermos em conjunto olhar o puzzle completo, não é? E que só é possível se de facto cada um for e trouxer a sua peça e com humildade conseguir pôr a sua, não a valorizando mais do que as outras peças. Eu acho que esse é um aspecto muito, muito importante, essa questão de, chamemos, humildade, porque o que distingue este modelo daquilo que já se faz em muitas áreas médicas, de consulta de grupo, de consulta ombro a ombro, de consulta multidisciplinar, é mesmo isto, é termos a capacidade de perceber que a peça, o puzzle inteiro é a criança, é a família, é o doente, não somos nós. E, portanto, não é a nossa visão, a nossa disciplina não pode em nenhum momento ser mais importante que a dos outros. E, por outro lado, também não é uma sucessão de eventos, não é? Então agora faz isto para eu fazer aquilo, para depois fazer isto. É uma fusão, há aqui uma fusão disciplinar entre as diferentes valências em que nós conseguimos atuar junto da criança com a supervisão, com a colaboração das outras especialidades, sem sobrecarregar aquela família ou aquela criança de uma multidisciplinaridade que acontece ao mesmo tempo, em simultâneo, e que é uma sobrecarga. Deixamos quase estar repartidos naquela multidisciplinaridade, não é? Em que vamos quase a gabinetes diferentes, para depois termos evoluído para aquela interdisciplinaridade em que estamos em gabinetes diferentes, mas telefonemos uns para os outros para podermos articular, e de repente passamos para este modelo mais transdisciplinar em que estamos efetivamente todos dentro da mesma casa. E adorei esta tua expressão agora de consulta ombro a ombro, não é? À qual nós ainda não demos um nome, se calhar estou aqui a pensar em voz alta também agora com quem nos estiver a ouvir, muito bom, que é a consulta antiga multidisciplinar. Então se calhar temos que inovar um bocadinho nisto. Quando nós propomos, isto às vezes é uma dúvida que fica muito para as famílias, não é? Qual é o propósito de muitas vezes nós propormos uma consulta multidisciplinar? Gostava também de vos ouvir sobre isto, não é? O que é que o paciente, o que é que a família, a criança podem valer disto nesse predomínio. Depois já vamos falar do gestor de caso, que acho que isso pode ser importante, mas antes da determinação do gestor de caso, ou de definirmos, às vezes só nessa consulta, estava a pensar até dos nossos casos da semana, é que definimos quase quem é que é o gestor de caso, não é? Eu acho que há muitas razões para uma consulta transdisciplinar, neste caso. Eu acho que uma das primeiras, se calhar, é também permitirmos que a criança possa estar com o terapeuta com quem tem mais relação e, portanto, com quem se comporta de forma mais de acordo com aquilo que é o seu comportamento no contexto natural de vida, não é? Mais autêntico e mais espontâneo, possa estar com esse terapeuta nessa relação de vinculação segura e confortável, a ser observado por uma outra disciplina, não é? Porque muitas vezes, e sobretudo quando estamos a falar em perturbações de neurodesenvolvimento, o tempo
que esta criança vai ganhar, vai precisar para conseguir estar confortável na relação com um terapeuta é grande, não é? E, portanto, a forma como este terapeuta vai observar a criança será pouco próxima da sua realidade. E, portanto, eu acho que há aqui um papel de facilitador na introdução, não é? Facilitação na introdução de um novo elemento ou de uma nova abordagem, uma nova intervenção. Quase como mostrar à criança, olha, ele é meu amigo, não é? Eu confio nele. Aliás, não é? nós dizemos isto, não é? Olha, vamos a uma consulta com uma amiga minha que eu gostava imenso de conhecesses, não é? E naturalmente que depois isto, a forma como a criança está, é totalmente diferente do que se for com os pais, um médico novo, não é? Um consultório diferente. Mais outro contexto, mais outra pessoa. Mas lá está, isto também funciona porque nós temos este modelo e esta forma de atuar muito aliadas, não é? Por outro lado, estava a pensar, até muitas vezes isto acontece no teu caso, mas até na pedopsiquiatria, há um elemento que é mais gestor de caso, não é? O que pode estar mais na frente de linha, junto do contacto com os pais, junto do contacto com as escolas, junto da atuação de outras medidas que sejam importantes ter, e muitas vezes há outros técnicos por trás desta rede que nem se mostram, não é? Que nem estão na consulta, mas que estão numa dimensão de discussão deste caso, ou que nos dão suporte. Ou que às vezes estão mesmo na consulta também. Ou que às vezes estão mesmo na consulta, mas que deixa de ser necessário muitas vezes estarmos 5 pessoas com aquela criança, porque também trabalhamos no modelo de consultadoria ou de suporte e esta se calhar é a segunda função desta consulta, que é também fazer fluir a comunicação, não é? Porque muitas vezes, de facto, os pais falam com o professor, falam com o psicólogo, falam com o pedopsiquiatra, falam com o terapeuta ocupacional e vão transportando esta informação com base na sua leitura, na sua interpretação, não é? E nós, ao trabalhar desta forma, conseguimos fazer fluir a comunicação entre todas as peças de uma forma diferente. E às vezes até com isto também mudamos os olhares. E nós sabemos que quando nós mudamos os olhares ou as lentes com que os adultos na vida daquela criança olham para ela, estamos a fazer intervenção, não é? E se calhar uma intervenção até mais valiosa do que aquela que conseguimos fazer em consultório com a criança. E com isso, Catarina, não é? E a dizer que deixamos este regime também clássico até na evolução deste modelo médico para o modelo biopsicossocial, estávamos a falar aqui no início, a evidência científica também nos diz isso, que a intervenção não precisa de ser necessariamente direita, mesmo nas questões muitas vezes de desenvolvimento ao longo da vida, não é? A criança não precisa andar numa terapia, as crianças não foram feitas para viver na terapia semanalmente ou mesmo com as famílias. E esse é um nível de intervenção ao qual nós gostamos muito de chegar. Era um bocadinho aquilo que eu dizia, que eu falava quando dizia que acabamos por fazer uma fusão dos diferentes conhecimentos, das diferentes valências, não é? Eu acabo por, na minha consulta, por imersão e por muita discussão de casos de todos, de usar estratégias que fui beber à Catarina, não é? Ou que fui beber a ti, ou que fui beber à terapia ocupacional e que, portanto, vamos validar aquela criança, aquela família de estratégias que não são necessariamente da nossa área, da nossa peça do puzzle, mas que são das outras e que fazem sentido naquela. Acabamos, no fundo, por estar sempre todos num processo de aprendizagem contínuo, não é? Uns com os outros, e isso também nos torna mais humildes, espero. Estava a pensar quando este funcionamento corre bem é ótimo, não é? E quando é perfeito também, mas sabemos muitas vezes que há espaço para a falha e que há muitos desafios de conseguir manter a casa arrumada neste modelo. Quais é que são para vocês as principais limitações, os principais desafios de conseguirmos trabalhar ou de nos mantermos, não é? Neste registro? Porque se nós fazemos isto e muitos outros não, mas algumas dificuldades terá que ter. Tempo. Se tivesse que nomear uma, seria o tempo. O tempo que nós conseguimos ter para estar ativos e presentes num caso, numa família, que vai muito para além daqueles 45 minutos ou daquela hora de consulta, não é? Nós temos 45 minutos ou uma hora com a família e somos capazes de, naquela família, ter 3, 4, 5, 6, 7 horas de discussão, de investimento, de pensamento, de procura, não é? de pensamento, de troca de visões, de troca de e-mails. Há todo o invisível, que não está ali, não é? Isso. E querendo ajudar todos de igual forma e sabendo que os casos são cada vez mais complexos, fruto das histórias
Da vida? Da vida, do tempo, dos tempos que vivemos, torna-se de facto difícil esta gestão e torna-se difícil não desarrumar um bocadinho a casa. Nesse sentido. Sim, sem dúvida que o tempo é um desafio, não é? É um desafio dos nossos tempos, mas também me parece que a confiança e a segurança são um desafio muito importante. Portanto, nós não temos medo desta casa desarrumada, não é? A Maria João diz que tem medo das casas revista, e eu se calhar também tinha medo de uma clínica revista, ou de uma nossa casa revista. Portanto, nós estamos em permanente construção, não é? Estamos em permanente reorganização entre nós, e por isso discutimos, por isso discordamos, por isso voltamos a ter que alinhar agulhas, a priorizar, e isto também é um desafio, mas o facto de irmos aprendendo que esta desarrumação nos faz crescer, também nos faz confiar mais uns nos outros, à medida que no fundo vamos vendo o resultado de tudo isso, não é? E portanto eu acho que sim, acho que esta segurança na casa desarrumada não ser um problema, não é? Na casa poder ter uns brinquedos pela sala e nós não sentimos necessidade de ir arrumar as gavetas todas. Acho que isto também é um desafio que como mãe enfrenta em casa, com a sala desarrumada. Mas aceitares que há mesmo ali coisas que estão desarrumadas e fechar os olhos àquela gaveta, não é? E sim, escolher aceitar que isso faz parte do percurso. Catarina, e já tínhamos conversado sobre isto, não é? A questão de haver momentos em que nós vamos arrumando umas divisões, as outras vão ficando, tal como a nossa casa, não é? À medida que os miúdos crescem, há momentos em que arrumamos o quarto de brincar passa para o quarto de estudo e a determinada altura dormem dois num quarto e depois o mais velho precisa do quarto só para ele, vamos automaticamente remodelando as necessidades de cada um. E tens sempre o sonho e o projeto de que um dia a tua casa será de revista, não é? Mas por esse sonho é que vamos, não é? Por esse sonho é que vamos. Por esse sonho é que vamos. Por esse sonho é que vamos. Sim, e há coisas que nos custa imenso, há coisas que nos custa imenso deitar fora, outras que nos custa menos, não é? Mas há coisas que nos dói deitar fora, não é? E mesmo nos nossos modelos, não é? No nosso modelos de consulta, na nossa forma... Estamos a perder alguma identidade, não é? Quando nos estamos a desapegar. Mas agora, será que com esta formalidade, será que com estes registros não perdemos a nossa espontaneidade? E aprendemos que não é? E vamos crescendo. Ou ficamos seguros que coisas novas vêm cá para dentro, que isso nos vai também, nos vai ajudar, nos vai dar suporte e é mesmo isso que é crescer. Só funciona, dizer-te só que só funciona porque há de facto há muita confiança. Eu acho que para uma equipa funcionar desta forma, nós temos sempre que estar com elementos da equipa com os quais olhamos assim, eu estou a aprender sempre com esta pessoa, tenho vontade de aprender com ela, tenho vontade de fazer como ela e portanto essa confiança, essa capacidade é aquilo que nos dá o entusiasmo, o drive, não é? Isso, ainda que discordamos, não é? De vez em quando. Muitas vezes. E é ótimo, eu acho que também, o esforço de chegar a um consenso, não é? Faz-nos caminhar. Sem dúvida, eu acho que é ótimo discordarmos, é mesmo como acho que o que nos move é olharmos na mesma direção, não é? O que nos move é olharmos na mesma direção, ainda que os caminhos possam ser muitas vezes diferentes. E é de facto um privilégio conseguirmos com o resto da equipa arrumar a casa. Há bocado, e mesmo também quase já em jeito ao caminharmos para o fim do episódio, estava a pensar aqui em duas coisas. Uma é que falamos da família como um elemento da equipa, no processo de tomada de decisão, não é? Muitas vezes até vamos depois ter a oportunidade de falar disto noutros episódios sobre a participação na devolução de diagnóstico, etc, mas gostava muito de vos ouvir sobre, claro que as famílias que estão connosco já nos conhecem bem, há outras pessoas que estamos apenas a ouvir pela primeira vez, que mensagem é que gostariam de deixar a quem nos procura e a quem tem confiado em nós? Olha, se calhar agradecer a confiança a quem nos procura e continua a confiar em nós e compreende nossa forma, nossa visão de trabalhar e dizer que é também um privilégio poder continuadamente ouvir e ter estas famílias
a disponibilizarem as suas histórias, a abrirem a porta das suas casas. Despirem-se connosco. Literalmente, porque nós entramos em casa delas, nós vamos ver, nós vamos às escolas, os professores que nos permitem, que nos abrem a porta das salas de aula e que nos permitem entrar, e que nos permitem estar e emergir dentro destes sistemas e poder atuar verdadeiramente em rede, em transdisciplinaridade, em sistema, o que lhe queira chamar. Sim. Se calhar esta palavra de gratidão acrescenta se calhar uma palavra de fé, portanto eu acho que nós estamos sempre a recomeçar e uma criança está em construção e portanto quando estamos num processo de construção, para quem já construiu casa, desgastamos-nos muito, não é? E não há nada mais importante que o projeto, que é um filho a crescer e por isso estamos sempre a recomeçar, estamos sempre a tempo. Sempre a tempo de recomeçar. É muito bonito ver o nosso movimento em direção uns aos outros, em direção às famílias que recebemos, em direção à nossa equipa, hoje representada neste trio que a fundou. Quero dizer-vos que estar em contacto com as nossas inseguranças, como também hoje fizemos um bocadinho, faz parte deste trabalho, não é? De quem está com outras pessoas. E é muito bom também gostar destas incertezas e destas hipóteses em aberto, quando trabalhamos acima de tudo com as famílias, certas de que as que nos escolhem podem confiar, e se calhar aquelas que optam por não nos escolher é porque também não se identificam, e também acho que vamos cada vez mais ao longo do tempo tendo seguros, não é? De que há um texto para cada panela. Eu acho que é curioso. A Catarina estava ali a puxar pela minha autenticidade e eu vou ser mais espontânea nesse aspecto. Bom, acho que era muito curioso. Nós demos um impulso inicial, temos dado um impulso inicial a esta coisa da casa, com os livros que ficam nas prateleiras perdidos. Ontem estava a desafiar a Catarina, que gostava de começar pelo Sonho é que Vemos, porque me faz lembrar o início, e depois também lembrei-me do Miguel Torga a propósito do recomeço. Acho que começamos como acabemos, e se calhar desafiava-te a que terminasse assim em tempo. Recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa, e os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses. De nenhum fruto queiras só a metade. E nunca saciado, vai colhendo ilusões sucessivas no pomar. Sempre a sonhar e vendo o logro da aventura. És homem, não te esqueças. Só é tua a loucura, onde com lucidez te reconheças. Obrigada, Catarina. Obrigada, Filipa. Anja. É muito bom fazer-se o que se gosta, rodeado de quem gosta de nós.